Boa tarde, alunos do sétimo A, B, C, D e E. Então, a gente vai fazer a correção daquelas questões que estavam no cronograma. Fáceis, está no livro de vocês. Eu pedi para vocês lerem a página 18 e 19. Não tinha nem como lá achar as questões, mas a gente vai fazer a correção, tá? O que são espécies endêmicas? São espécies típicas, né, daquele lugar, daquele bioma. Então, quando eu falo assim, quais são as espécies endêmicas do Cerrado? Quais são as espécies endêmicas da Amazônia? São aqueles que é típico daquele lugar. Não são aqueles que foi levado para lá, mas que são daquele bioma, certo? Para compreender a distribuição das espécies, o que é preciso entender sobre os biomas? Por que ocorreu essa distribuição de espécies em diferentes biomas? Então você vai ter que analisar o quê? Você tem que entender como ocorreu as modificações nesse ambiente. Aí você tem que levar em consideração o quê? O clima, o solo, a vegetação, tá? Desse lugar aí. E tudo que ocorreu há milhares de anos. Então, você vai entender essa distribuição das espécies a partir do momento que você passa a conhecer o bioma. Qual o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia daquele lugar, que fez com que animais se adaptassem bem àquele ambiente ali, tá bom? Letra C. O que significa biogeografia? Bio, vida, geografia, né? Geografia é descrição. Então, a biogeografia descreve aquele lugar. Como descreve aquele lugar? Fala do clima, do relevo, da vegetação. E qual é a sua importância, né? A biogeografia é o ramo da ciência que estuda, né, os modos de distribuição das espécies por diferentes biomas. E qual a sua importância? Porque ela vai compreender por que naquele bioma só existem animais típicos daquela espécie. Então, a biogeografia ela é muito importante, não só para a área da ciência, mas também para a área da geografia, tá? Aí fala, quais são os elementos físicos naturais, os quais estão relacionados à distribuição? A gente já até comentou. Temperatura, umidade, relevo, solo, clima e até a ação humana, tá? Depois a tia passou falando um pouquinho sobre a evolução, né? A teoria da evolução. Então, para você, algumas pessoas não acreditam que as espécies estão evoluindo. Mas eu quero explicar que essa evolução aqui é uma evolução para adaptar as mudanças que ocorrem no planeta. Um exemplo, as zonas polares, aquecimento global, está degelando. Os animais, daqui para frente, eles vão sofrendo modificações físicas, não que eles vão ficar diferentes, não é isso, mas eles vão conseguindo adquirir certas características que fazem com que eles adaptem aquele lugar e aquelas mudanças. Isso que é a teoria da evolução, tá? Não aquela evolução que ele era do jeito e depois agora ele está totalmente diferente, não é isso, tá? Qual o cientista que elaborou a teoria da evolução? Charles Darwin, tá? Nos seus estudos ele analisou. O que ele levava em consideração quando ele falava do ambiente, né? Se o ambiente ele é modificado, os indivíduos presentes nele precisam sobreviver a essas mudanças, mas nem todos existem. Então, tem 10 espécies. As mudanças estão acontecendo. Talvez 5 vão se adaptar à mudança e vão crescer e vão ter descendência. Outros vão morrer. Certo? O que define bem a teoria da seleção natural? Ficou bem claro, né? E aí fala, olha, que é o que a tia falou. O que ela define? Os seres vivos que conseguirem se adaptar às mudanças do ambiente, ele vai crescer, reproduzir, criar descendente e dar continuidade à sua espécie. Muitas espécies vão desaparecer. Não é só por causa
da ação do homem. Claro que toda a ação do homem reflete nas mudanças do planeta, mas é as mudanças do próprio planeta. Muitas espécies vão desaparecer. São sensíveis à mudança do clima, são sensíveis à temperatura da água, são sensíveis a certos ambientes. Qualquer mudança, as espécies acabam desaparecendo, certo? Uma pergunta que a tia colocou, nós vamos estudar sobre placas tectônicas, eu pedi até para vocês lerem já o capítulo, eu vou colocar atividades sobre essa nova matéria na próxima semana, mas tem uma pergunta que fala assim: o Brasil é conhecido por não ter vulcões ativos. Por que isso? Por que nós não temos vulcões ativos igual ocorre em outros países do mundo? O Brasil se localiza no centro da placa tectônica da América do Sul, tá? Em uma área que não há encontro entre placas. Com certeza você já viu isso em geografia e o ano passado também, certo? Então, o Brasil está sob uma placa tectônica que não se encontra dividido com outra. Então, o Brasil, às vezes ocorre um tremorzinho, né? Mas não daquela magnitude que ocorre, por exemplo, na China, no Japão e em outras regiões do mundo. A outra fala assim: o movimento pelo choque entre as placas násica sul-americana ocasionou o surgimento de quê? Certo? Aí vocês vão pesquisou, né? Quem achou Cordilheira dos Andes acertou. A outra fala assim: assinale a alternativa que apresenta somente consequência do movimento das placas tectônicas. O que foi consequência do movimento dessas placas ao longo do tempo. Surgiram planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares e cadeias montanhosas, letra C. E a 4, não são raros os relatos de ocorrência de terremoto no território brasileiro. Mas isso acontece, né? Diferente, né, de outros países que a tia já falou, tá? Aí vem e pergunta assim, ó. Porém, diferentemente do que acontece no Japão e nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, os terremotos aqui observados normalmente são de baixa magnitude, não causam tantos danos. A que se deve a explicação para essa diferença? Nós já falamos da localização do Brasil. Por causa da localização do território brasileiro no interior da placa sul-americana, ou seja, em região introplaca. Então, não acontece. A última fala assim: dos países sul-americanos, o que tem maiores possibilidades de ser atingido por terremotos de grande magnitude e intensidade, pelo menos aqui perto do Brasil, é o Chile e o Peru. Tudo bem? Espero que tenha acertado as questões.